Olá, olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no YouTube e no Facebook. Estamos nas duas redes sociais hoje à noite, de uma maneira diferente do que nós temos feito nos últimos aí quase 40 encontros. E essa semana, começando aí o Novembro Azul, resolvemos já iniciar esse mês alusivo à saúde masculina, apresentando aqui um tópico totalmente diferente do que a gente vem falando nos últimos tempos. Evidentemente, vamos dar hoje conteúdo, conceitos, mais diferente quando a gente vem falando aí da performance humana, do desenvolvimento da inteligência emocional, um pouco mais hoje voltado para essa temática. Haja visto que você que nos acompanha aqui já sabe que a nossa formação é de médico, médico urologista, cirurgião, então nada mais justo também do que a gente estar aqui trazendo novidades ou alguns conceitos que vêm reafirmar o seu conhecimento ou de certa forma vem aí também dirimir qualquer dúvida que você venha a ter nesse período. Dá tempo de você convidar uma pessoa, 3 amigos, um familiar, pode ser homem, mulher, pouco importa. O importante é a gente estar aqui nessa grande família, fazendo vou falar, essa grande vibração do bem, da corrente do bem, em prol do nosso engrandecimento coletivo, que é o intuito maior da gente estar aqui semanalmente, compartilhando isso de forma recíproca. Mesmo você à distância, você emana aqui as suas energias positivas para que a gente fique aqui nessa interação sadia e construtiva, ok? Então, envie o link aí agora para 3 pessoas, que nós estamos apenas começando o nosso bate-papo. E eu vou começar dizendo o seguinte, o Novembro Azul começou há mais ou menos 17 anos na Austrália, em Melbourne. Na verdade, Melbourne não é a capital da Austrália, a capital da Austrália é Canberra, né? Mas Melbourne é como se fosse uma Brasília, assim. Eles têm todo o centro lá cultural, tem todo o centro administrativo. Na verdade, Canberra fica o centro administrativo. E lá, Melbourne é mais uma cidade cultural e tem toda essa efervescência. Então, há 17 anos, um grupo de amigos, eles resolveram chamar a atenção do ponto de vista positivo, deixando seus bigodes crescerem, no intuito de despertar a questão da temática masculina, que era o câncer de próstata, o câncer de testículo e a depressão. Segundo conta a história, um dos membros da família desses amigos estava passando por essa turbulência e eles achavam melhor aí deixar os seus bigodes crescerem. Não é a barba, é o bigode. Então, por isso que chama Movember, né? Mo de mustache. E o australiano, ele tem a mania de fazer um shortcut, eles cortam a palavra, né, deixando a palavra mais curta. Então ele fala mo de mustache e novembro, que é November, juntando fica o Movember. Então, assim começou há 17 anos e tomou corpo essa corrente, e hoje ela se expande, atingindo mais de 20 países no globo, inclusive nós aqui no Brasil, há mais ou menos aí 8 anos, 10 anos mais ou menos, estamos aí envolvidos com o Novembro Azul. E aí tem os grandes estádios de futebol, alguns monumentos pontuais no Brasil, como o Cristo Redentor, a ponte de Florianópolis, a ponte de Brasília, então o próprio Congresso Nacional, algumas estruturas arquitetônicas brasileiras, elas ficam iluminadas com a cor azul, no intuito aí de chamar a atenção com relação à sensibilização do homem no mês que é voltado para ele, né? E aí o Instituto Lado a Lado, conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Urologia, então encampou, digamos assim, essa grande campanha que surgiu, portanto, na Austrália, e aí com o passar dos anos vem ganhando cada vez mais corpo, e nós estamos aqui hoje falando então do Novembro Azul. É importante, eu sempre quando tenho oportunidade, seja na mídia televisiva, nas entrevistas de rádio, ou às vezes com o próprio grupo acadêmico, ou com pessoas que têm um interesse nessa temática,
eu sempre falo o seguinte, não é necessariamente a próstata. As raízes do Novembro Azul foi baseado nesse tripé dessas enfermidades, que a gente falou, câncer de próstata, câncer de testículo e a depressão. E houve aí talvez um equívoco com o passar do tempo, inclusive da mídia, que bate na tecla só falando de próstata. Não está errado. Na verdade, é importante sim a gente falar de saúde, é importante sim a gente despertar esse interesse, essa motivação, para que o homem aí, ele comece a ter mais conhecimento e também tome uma ação com relação à procura do seu check-up de forma mais regular, o que os estudos mostram que o homem é mais arredio. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso. Então, quando a gente fala do Novembro Azul, é importante destacar que o homem, eu falo de uma maneira meio brincando, mas com um tom até sério, de que o homem não é só próstata. O homem tem sentimento, o homem tem coração, o homem tem intestino, o homem tem fígado, o homem tem sistema nervoso central, o homem tem a visão, tem a audição, ou seja, nós somos completos, nós somos os seres humanos. Então, esse mês eu digo o seguinte, que é um mês voltado para a saúde masculina. E, por sinal, a próstata foi a que ganhou a grande vedete, porque se a gente souber um pouco da história, como nós falamos aqui, o carro-chefe é os 3 pilares, mas a gente não sabe o porquê, ganhou-se uma preponderância na temática a questão da próstata. Mas eu vou apresentar aqui alguns temas que ele, digamos assim, ele tem mais relevância do que o câncer de próstata propriamente dito. Por quê? Porque o homem ele sucumbe, ele tem mais doenças prevalentes, estatisticamente ceifando a sua vida, deixando ele com grandes sequelas ou quiçá até levando à morte, comparado com o câncer de próstata. Mas, repito, é importante, é salutar a gente parar para falar sobre a saúde masculina, uma vez que nós vivemos o que nós chamamos a invisibilidade, em especial na saúde pública, com relação ao homem. Observe você, por exemplo, que os postos de saúde ou os ambulatórios da rede pública brasileira, ele é voltado mais, ele tem um aspecto mais feminino, um aspecto mais infantilizado. Observe que a gente tem os cartazes dos postos de saúde, as próprias pessoas do acolhimento, a grande maioria, ou o que predomina, digamos assim, é do gênero feminino. Isso, os estudos mostram também que é uma barreira de forma invisível que acaba fazendo com que o homem não adentre ao sistema público brasileiro para fazer aí o seu check-up. Então, esse é um detalhe que merece esse comentário logo no início, porque é importante a gente também ter esses conceitos que venham a justificar o porquê que o homem ele também não tem a sua adesão. A outra coisa também é fator cultural. Nós vivemos num país latino-americano em que é muito forte essa questão cultural do machismo, do patriarcado, o homem viril, o homem super-herói, e eu não posso mostrar as minhas fragilidades, porque aí eu me equiparo ao chamado sexo frágil na sociedade, que esse sexo frágil é a mulher na concepção dessas pessoas. Então isso eu vou escondendo as minhas mazelas, as minhas dificuldades, e isso vai impedindo com que eu entre no sistema público ou no sistema privado, não importa, ou de convênio, e vou postergando a minha angústia, a minha problemática. E quando eu acabo adentrando, fazendo tudo o meu ritual, digamos assim, que eu tenho que seguir diante do profissional de saúde, às vezes a gente chega mais tarde ao diagnóstico, a gente às vezes tem que fazer mais investimento de abstração de informações ou até mesmo de gastos. Esse homem às vezes vai despender mais tempo porque passou do time de fazer um diagnóstico, por exemplo, de um câncer. Então tudo isso tem que ser levado em consideração também. É uma problemática que não se resume só em próstata, isso não resume só o homem não vai porque ele é machista, etc. Tem outras coisas
coisas por trás, que às vezes isso não é comentado de uma maneira corriqueira nas mídias. As mídias às vezes só quer saber ou dar uma informação interessante, repito, muito valiosa, mas qual que é a causa, quais são os fatores de risco, o que faz para tratamento e etc. Isso desperta sim, mas não é tudo. Eu acho que a gente precisa sair desse arrazoado e ir para um outro degrau, para as pessoas se embeberem mais de informações, até para ajudar os seus próximos. Todos nós convivemos com homens, sejam nossos pais, para quem tem pai, as mulheres que têm os seus parceiros, os seus filhos, tios, enfim, todo mundo tem algum vínculo de amizade com a pessoa que merece fazer uma investigação mais detalhada da sua saúde, e a gente tendo esses conhecimentos, a gente pode também ajudar. É por isso que a gente está aqui hoje, também dando um enfoque, eu falo uma panorâmica, uma coisa mais diferenciada do ponto de vista do que a mídia tem explorado nesses últimos anos. Então eu me sentia na necessidade de vir aqui falar um pouquinho diferente do que só próstata, e é o que se fala no Novembro Azul. Então, repito, o homem não é só próstata, tem muitas outras coisas que merecem fazer um comentário e muitas outras coisas que merecem a gente também estar aqui apresentando para você que nos acompanha aqui no YouTube, no Facebook. E já deixo aqui o convite, nós temos um curso de saúde integral masculina, hoje não vai ser o escopo disso, mas se você tiver interesse de mergulhar mais nessa seara, se sentir a necessidade de explorar um pouco mais essa temática, você homem que nos acompanha, ou você mulher que queira presentear o seu parceiro, o seu pai, o seu amigo, o seu chefe, não importa. Você se sensibilizou com essa temática? Nós temos um curso online com 5 módulos, que vai desde o Generality, que a gente faz uma abordagem geral sobre a saúde masculina, falando depois do autodiagnóstico, o homem saber examinar sua mama, o homem também tem câncer de mama, examinar o seu testículo, saber se ele tem hérnia, examinar a sua cavidade bucal, autodiagnóstico, esse é o segundo módulo do nosso curso. Depois nós temos um módulo chamado de Reset, para que o homem ele comece a ter um entendimento mais dele mesmo, fazer o alto mergulho, a alta viagem interior, para que ele tenha uma panorâmica de um melhor entendimento do seu self, para ele também ter uma alta performance de vida, uma saúde melhor. Esse é o terceiro módulo desse curso. Depois falamos do módulo Addiction, que é o módulo de vícios, seja o vício da pornografia, o vício das telas digitais, bem como o vício da masturbação, que isso acaba também tirando o foco, o homem cai a sua performance, tem um impacto substancial com relação à sua intimidade com a sua parceira, ou ele não se relaciona bem, tem um déficit no trabalho e assim sucessivamente. Isso é ruim, isso é depreciativo para a vida do homem. E por último, o nosso quinto módulo, nesse roadmap que a gente fala, o homem navega, ele transita de uma forma intencional em todos esses módulos desse capítulo que nós tivemos os cuidados de construir ele nessa sequência. O homem chega no último módulo que a gente chama de Better Man, ou seja, com certeza ele entrou de uma forma e ele vai sair com certeza melhor. Não perfeito, porque a gente está aqui nesse mundo para a gente ganhar experiência e ser melhor a cada dia, mas ele ser um homem melhor, talvez com uma visão um pouco diferenciada da sua saúde, para ele a partir de agora começar a expandir de forma muito mais amplificada a sua performance, seja em casa, seja no trabalho, seja do ponto de vista social, seja servindo as pessoas, inclusive performando na sua vida financeira, na sua vida íntima. Por quê? Porque ele investiu tempo em si mesmo e hoje ele vê ele tem uma visão mais ampla do seu self, de quem ele é na essência. E isso a gente trata do primeiro ao último módulo. Então, se você se interessou também, quer ir nessa temática, no link no Instagram, nós temos lá o nosso curso. E você visita, tem uma página explicando cada módulo e um vídeo, e você pode navegar lá e clicar depois para adquirir esse curso que está sendo um estouro aí, principalmente na nossa parceira que é a Hotmart, tá certo? Então fica aqui o nosso convite. Muito bem, e vamos começar então, demos toda essa contextualização inicial com relação ao histórico da saúde do homem, falamos um pouquinho do porquê que o homem não visita, de certa forma, ele não se adentra, ou ele não tem um approach com com o seu médico, ou com o sistema público brasileiro ou privado, ou mesmo de convênio, por uma questão que a gente falou cultural, por uma questão institucional e também às vezes pelos profissionais de saúde.
conforme a gente falou, cultural, porque essa sociedade machista, ele se sente um super-herói, ele não pode mostrar a sua fragilidade, então ele é arredio a essas adesões, inclusive a campanhas, ele não acredita em prevenção. A grande verdade é essa, porque ele acha que essas mazelas, por ele ser forte, ele jamais vai ser acometido por elas. Segundo, que a gente falou, a parte burocrática. Quando o homem consegue romper isso, seja do ponto de vista público ou seja do ponto de vista também de convênios ou da rede privada, ele às vezes esbarra em tempo para fazer os exames, a morosidade para os laboratórios liberarem os seus exames, depois ele vai ter que voltar novamente para demonstrar o que foi o resultado dos exames. Então isso despende tempo, e ele às vezes ele é imediatista, ele quer resolver a coisa de imediato. Haja vista que nós não temos um centro especializado em cada cidade, por exemplo, de atenção à saúde masculina. Nós temos para gestante, nós temos para os idosos, nós temos para os adolescentes, né? Então nós temos inclusive programas de saúde pública com relação a isso. Para o homem também, nós temos o Programa Nacional de Ação Integral à Saúde Masculina, né? Que aí tem mais de 12 anos, mas os programas relacionados com as mulheres têm 3 vezes mais de tempo. Então, mostrando que o homem ainda está engatilhando nessa questão, não só da saúde pública, mas bem como também nós estamos cada vez mais melhorando a abordagem para que esse homem adentre e se cuide mais, porque os dados epidemiológicos não são tão atraentes. Nós vamos falar aqui um pouquinho, extrapolando a questão de próstata, por isso que a saúde pública, em especial o Ministério da Saúde, em conjunto, em parceria com os municípios e o Estado, tenta fazer essas campanhas, ou tenta ter um olhar também diferenciado por homem, porque a gente observa que o homem está diminuindo, está morrendo muito mais do que as mulheres. As mulheres vivem 7 anos a mais, sendo bem específico, 7,2 anos a mais do que os homens no nosso país. Se a gente colocar isso na balança, 10% da vida de um homem, ele está sendo esvaecido, ele está sucumbindo antes do tempo. Imagina o que o homem não pode fazer em 10% da sua vida, ou em 7 anos. Às vezes ele vê um filho formando, um neto, ele interrompe os planos de uma empresa, os sonhos de uma família, né? Então isso é ruim. São esses dados que a gente tem que trabalhar com eles, mostrando que a mulher, ela é muito mais atuante, ela é muito mais participativa, ela se preocupa, ela vai no médico, ela não tem medo e nem vergonha de se expor. O homem ele já é mais contido, ele é mais resistente, então nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Então os homens, nas suas vidas ativas, eles estão interrompendo, ceifando as suas vidas. Por causa disso, às vezes, de um preconceito ou falta de uma abordagem diferenciada para que esse homem, então, adentre ao seu sistema de condução da sua saúde diante da sua problemática, diante do seu check-up mental, cardiovascular, seu check-up gastrointestinal, seu check-up urológico, não importa, seu check-up ortopédico, reumatológico. Nós estamos falando aqui o homem como um todo, como uma abrangência na saúde. E lembrando que nós, nesse programa que nós acabamos de citar, nós vemos o homem como uma abrangência toda. Para o homem performar, para o homem ter a sua expansão, né, a gente pensa nele como um macro, como vários ambientes, mas esse ambiente faz parte de um todo, né? São fatiados para o entendimento desses ambientes. E ele está lá dentro, o self, e a gente pensa também na questão da espiritualidade. Então a gente fala na mente, corpo e espírito, porque nós somos isso. Então nós somos pensamento, nós somos ações, nós somos os nossos resultados, mas por trás disso tem uma performance. Eu tenho que saber como é que está a minha saúde financeira, a minha saúde intelectual, a minha saúde na minha família, a minha saúde na servitude, a minha saúde no meu investimento que eu faço em mim mesmo, que é no self, porque não adianta a gente ficar querendo resultados fora se eu não estou bem emocionalmente, espiritualmente, a máquina não está funcionando. É isso que às vezes falta, esse entendimento da macrovisão da saúde integral masculina, que foi assim que nós batizamos esse curso e
E essa visão que nós temos aqui falado em outros momentos das nossas lives, e hoje nós não vamos aprofundar nisso, eu só estou dando aqui um spoiler do que a gente tem feito, e eu espero que você também esteja aqui gostando, e depois se aperfeiçoe um pouco mais. É importante a gente ser útil para as pessoas, a gente poder fazer com que as pessoas saiam daquela obscuridade, daquele momento em que ela não tinha uma luz muito clara com relação à sua saúde. Isso é um ponto, né? E a gente começa a ter outros entendimentos através desse mergulho, eu falo dessa viagem interior, nos valorando cada vez mais, exercendo aí o auto-amor, o amor próprio, ser amigo de si mesmo. Isso é muito salutar nos dias de hoje. A gente vê que o homem hoje ele encontra-se atordido, sem um rumo, sem um endereço próprio. Ele acabou se perdendo ao longo do caminho. E ele está pagando o preço, isso com relação à sua saúde física, mas o homem ele está doente do ponto de vista da esfera psicoemocional e também espiritual. Então quando a gente tem esse alinhamento, que é o que a gente fala muito ao longo desses todos os nossos encontros aqui nas lives e nas nossas palestras e nas nossas preleções e na vida acadêmica dentro dos bancos universitários, é esse entendimento que a gente tenta passar de uma maneira muito mais palatável, muito mais doce, muito mais tranquila para a população de uma maneira geral, de uma forma de um entendimento mais simples. Porque não adianta a gente ficar no rebuscamento de técnicas operatórias, de técnicas de radioterapia, quimioterápico, drogas, porque se a gente não está indo na essência, no básico, na coisa mais simples, isso é ruim para o homem. A gente acaba impedindo aí que ele se adentre ao sistema que a gente quer, que é de cuidar de si. A grande verdade é essa. Hoje, para se ter uma ideia, a cada 3 mortes no nosso país, 2 são de homens. Isso é ruim. Os homens estão suicidando mais, os homens têm 5 vezes mais problema de coração do que as mulheres, também morrendo cada vez mais. Então isso é a vida como ela é a estatística. A expectativa de vida do brasileiro hoje, da mulher, é em torno de 79 anos, do homem é em torno de 72. Isso os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E olha que algumas vezes fala que é em 80 anos, mas mesmo assim, nos últimos 15 anos, houve um aumento da expectativa de vida, seja do homem ou seja da mulher, mas o homem continua vivendo menos. Talvez por quê? Por essas atitudes, comportamentos de risco, arredio ao tratamento, arredio à sua adesão ao seu check-up, desde o check-up odontológico, check-up da audição, né? Tudo isso faz parte. Existem estratificações específicas nas décadas de vida em que o homem tem que fazer o seu check-up. Nos primeiros 20 anos tem um certo exames que ele faz, em torno dos 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, então tem um pool de exames. E a gente fala que conforme a gente vai avançando a idade, vai agregando cada vez mais detalhes no check-up. Não é que porque eu fiz aos 20 anos, eu não vou fazer mais aos 30, não é isso. Eu continuo fazendo hemograma, glicemia, colesterol, triglicérides, aí aos 30 anos eu incorporo outra coisa, um ultrassom. Aos 40 anos eu incorporo o PSA, o toque retal. Aos 50 anos já colonoscopia, exame oftalmológico, exame de audição. Aos 60 anos a mesma coisa, inclusive exame para avaliar aneurisma de aorta abdominal. Que o homem tem 10 vezes mais chance de morrer do aneurisma quando ele é diagnosticado em relação à mulher. Então, são peculiaridades. Então, não adianta a gente também ficar falando isso se o homem não faz nem o dever de casa. Ele nem se procurou ainda com 40 anos, com 20 anos. Existe a avaliação pré-nupcial que é pouco falado. Né? Os homens, eles casam, eles não sabem a tipagem sanguínea, não sabem se é fértil, não sabem se tem tuberculose, não sabem se tem uma doença infecto-contagiosa. E quem faz isso? O urologista. E nós que damos todo esse suporte para a saúde masculina, e às vezes os homens ou até mesmo as mulheres não têm esse conhecimento. O urologista cuida do aparelho urinário tanto do homem quanto da mulher e do aparelho genital tanto do homem quanto da mulher, desde criança, adolescente, adulto jovem e a senectude. Pouco importa a idade que esse homem tem ou que essa mulher tem. O urologista é o médico que cuida, portanto, dessas condições, dessas eventuais enfermidades. Né? Então o homem, voltando aqui, eu gosto de falar muito, mas eu tenho que começar aqui o nosso roteiro, digamos assim, que eu tenho aqui na minha cabeça.
Os homens, eles têm menos amigos, os homens têm mais, repito, comportamento de risco. Os homens, hoje em dia, eles têm mais, são mais homicidas do que as mulheres. 7 vezes mais homicídio em homens. Então, eles têm uma direção em termos dos seus carros ou em termos de quaisquer veículos motorizados, ele é mais agressivo, ele não respeita as leis de trânsito, ele dirige embriagado, isso é ruim. A violência é maior nos homens do que nas mulheres, os ferimentos por arma de fogo e de arma branca são mais nos homens, em especial nos homens menores de 40 anos. Os nossos jovens estão morrendo aí em torno de 24, 25 anos, fruto de álcool, de drogas, de libação alcoólica, nas famosas baladas. Não estou falando que eu sou contra, não é isso, mas a gente pode curtir a vida de outra forma, mais contida, mais equilibrada, porque digamos assim, essas baladas tão regradas a esse tipo de tóxicos, né? Seja bebida, seja essas drogas ilícitas, que isso acaba repercutindo aí nas estatísticas negativas para a saúde masculina. Então, observa também que há mais, falando das mulheres que vivem mais do que os homens, há mais viúvas do que viúvos. Isso é um fato, isso é uma realidade. 73% dos homens que morrem, que usam os drogados, por exemplo, são em homens. Então, as mortes que ocorrem nos indivíduos adictos, 73% deles são em homens. Isso é ruim também, mostrando aí o vício maior em homens. Isso é mais uma estatística depreciativa, e não mostrando que o homem está morrendo de outras coisas, né? De acidente de trânsito mais do que as mulheres. Os homens têm 2 vezes mais traumas na cabeça do que as mulheres. Eles têm mais acidente de trabalho do que as mulheres, 12 vezes mais, mostrando, portanto, que isso está sendo mutilado, afastado das suas atividades laborais, ou às vezes mutilado definitivamente, do que as mulheres, né? E não é só próstata. Então tem outros contextos, repito e insisto nessa tecla, que a gente tem que dar esse chacoalhão, a gente tem que despertar, colocar as luzes vermelhas piscando, né, do ponto de vista, olha, o homem tem outras enfermidades, isso está silenciosamente ocultado aí, a gente tem que escancarar esses dados para apresentar de uma maneira bem mais clara para a sociedade, porque o homem não é só uma campanha de um mês. Uma campanha de um mês, ela é importante, mas isso tem que ser todos os dias. Que os nossos novembros azuis sejam diários para os nossos homens. As mulheres já cuidam da sua saúde com muito mais intensidade do que os homens. A cada consulta no sistema público brasileiro, a cada 8 consultas com médico ginecologista, e são dados do DataSUS, gera uma consulta com o urologista. Repetindo, 8 consultas para o ginecologista e gera uma para o urologista, mostrando o quanto que a mulher é preocupada com a sua saúde. Ela encara com naturalidade, ela vai, ela questiona, ela pergunta, ela não tem medo, ela espera na fila, e ela faz amizade na fila, e ela compartilha, e ela faz o tratamento com muito mais seriedade do que os homens. Os homens marcam a consulta, eles faltam mais, o absenteísmo é muito maior nos homens do que nas mulheres. Isso eu evidencio no meu consultório, evidencio na rede pública de saúde, isso é notório. Com relação às drogas que a gente estava falando, né, que 73% dos óbitos dos adictos são dos homens, hoje a gente vive o que nós chamamos também da epidemia, que é a heroína. Hoje os Estados Unidos, para que você tenha ideia, você que nos acompanha aqui no YouTube e no Facebook, a cada 3 semanas nós temos a vidas ceifadas, o equivalente a que houve no September 11, no 11 de setembro. Quase 2.000, 2.500 vidas foram ceifadas naquele acidente trágico, né? Mas mostrando aqui que hoje a heroína é uma coisa, é um problema, é uma coisa gritante que está chegando no nosso país. Então observe que hoje a gente sabe que os homens bebem mais. Então os homens que bebem têm 2 vezes mais chance
de depois tornarem-se viciados em heroína. Os homens que usam maconha têm 3 vezes chance a mais de viciarem em heroína. E quem, por exemplo, é viciado em cocaína tem 15 vezes mais chance de ser viciado em heroína. E quem já usa os opioides, essas drogas para dores crônicas ou tarja preta, etc., é 40 vezes mais chance de ser viciado em heroína. Isso é um levantamento muito sério que nós já começamos a sentir isso aqui no nosso país. Essa já é a realidade americana. A gente fala lá, os estudiosos, né, a gente como gosta de estudar a saúde do homem, é o nosso escopo, não só como profissional da área, mas também minhas linhas de pesquisas orientando os acadêmicos, bem como os mestrandos na nossa pós-graduação é na temática da saúde masculina. Então, a gente gosta muito dessa leitura, desses conceitos e dessas informações e que eu transmito aqui agora. Então, o que os estudiosos falam com relação à heroína? Que lá os homens, ou os viciados, e consequentemente os adictos em heroína são mais homens. Eles acabam caminhando para morrer na porta dos cemitérios. E a gente tem o Bolsão da Ferrugem lá, que é Springfield, Detroit, por exemplo, nos Estados Unidos, Cincinnati, né, que são os grandes polos hoje de vícios de heroína. E isso nós começamos já a sentir essa estatística ruim, né, com relação a mais um dado depreciativo que vem aí se somar para a saúde masculina, que não é nada atraente, né? Como a gente falou, os homens fumam mais, bebem mais, são mais sedentários do que as mulheres, eles visitam menos os seus médicos de rotina, o seu check-up, eles comem mais doce, tem mais comida salgada, eles comem mais proteína animal, mais gordura, evitam as folhas, as verduras, né, as frutas. As mulheres não têm essa problemática. Hoje, com relação à esfera psicoemocional, que foi o começo lá em Melbourne, do próprio Novembro Azul, repito, o câncer de próstata, o câncer de testículo e aí em especial a depressão, não é diferente no nosso país. Hoje, mais ou menos 1/4 dos homens vai ter algum distúrbio emocional. As estatísticas mostram, por exemplo, que 6% por ano está sendo diagnosticado de depressão no gênero masculino. Isso é ruim, por quê? Porque os homens escondem isso, e quando às vezes você chega muito tarde, já teve um impacto muito grande social para esse homem, familiar, impacto financeiro, e assim sucessivamente, porque é um efeito dominó. Isso é ruim. 1/5 dos homens pode ter algum distúrbio de ansiedade ao longo da vida. Outro dado também alarmante, os homens suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Eu estou dizendo isso porque é muito mais do que próstata. E olha que nós nem falamos em próstata, nem entramos na temática da saúde do homem, do que é o que fala, que é apregoado na mídia, que é próstata. Nós estamos falando toda aqui uma panorâmica, que isso é pouco falado. Por isso que eu senti, repito, a necessidade de vir aqui e tentar colocar novas tintas nesse entendimento do Novembro Azul, para você aqui que nos acompanha. Para mim está sendo um privilégio e um prazer estar conversando com você numa quarta-feira, você que está aqui, seja no seu celular, seja no seu notebook, seja no seu PC, no seu tablet, não importa. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua carona de estar me permitindo entrar aí agora na sua tela digital e você me ouvindo. Minha gratidão, meu carinho, meu reconhecimento do carinho. Tá certo? Uma outra coisa interessante, voltando, que os homens suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Em torno de, a cada 4 segundos, há uma tentativa de suicídio em homens, né? Olha que coisa ruim. E a cada 15 minutos, isso é um dado já americano, a cada 15 minutos, um homem suicida nos Estados Unidos por arma de fogo. Isso também é um dado depreciativo. Então a gente está falando aqui do homem de uma maneira global. Como os nossos dados às vezes não são tão reais, são projeções, a gente acaba se espelhando em países onde a compilação das informações e dos seus dados epidemiológicos são mais robustos, são mais convincentes. Não que a gente não tenha grandes e confiáveis dados, não é isso, mas às vezes algumas minúcias das informações elas acabam se perdendo e a gente se espelha só
só para falar a realidade, porque somos um país continental tal qual os Estados Unidos, então por isso que vale a pena a gente aqui estar falando dessas informações. Outro dado curioso é que, por exemplo, o Canadá, mais de 36 bi de dólares é investido por ano, ou melhor, gasto por ano, só com os homens e suas consequências dos seus comportamentos e atitudes de risco. 36 bi. E segundo os estudiosos, eles falam que esse dinheiro poderia ser 70% dele, 70% desse dinheiro ser economizado se o homem deixasse de beber ou minimizasse as suas libações alcoólicas, se ele praticasse mais exercícios, se ele parasse de fumar e se ele diminuísse, por exemplo, o seu peso. Por quê? Porque tudo isso impacta na sua vida, impacta o que a gente fala aí de uma síndrome que esse homem pode desenvolver, que é a síndrome metabólica, porque ele aumenta da sua circunferência abdominal, ele pode ter resistência à insulina, consequentemente desenvolvendo um diabetes, aumento da pressão arterial, aterosclerose nos vasos, insuficiência renal, problema de visão, que é a catarata, ou até microinfartos de acordo com a pressão e comprometimento da visão, derrame cerebral, infarto do coração, disfunção erétil. Esse homem começa a tomar vários, 3, 5, 7 medicamentos. A gente chama que ele vive a polifarmácia. Essa é a terminologia mesmo. O homem está tomando muitos medicamentos para, às vezes, ele tendo uma atitude que sai dele mesmo, uma vontade própria, ele poderia já ir fazendo o desmame e diminuindo a questão dessas medicações, o que não acontece. Imagine nós também com a saúde pública no nosso país, que já é deficitária, já é peculiar em determinadas áreas, uns mais, uns menos, os investimentos são mais, são menos, mas pouco importa. Nós vivemos hoje uma pandemia e ainda os problemas não param. Os acidentes de trânsito, os tumores, os infartos, as outras doenças infecto-contagiosas, elas continuaram, ninguém parou nada disso. Mas só que às vezes hoje nós estamos dando mais ênfase numa problemática que é também um agravo. E se a gente pegar também a era aqui do SARS-CoV-2, ou vírus, com a doença que se chama Covid-19, se a gente observar também os dados, seja nos Estados Unidos, no Brasil, e fazer uma estratificação, seja na Itália, na própria China, desde quando começou lá em Wuhan, né, quem mais sucumbiu? Os homens. Os homens morreram muito mais do que as mulheres. Na própria China, 60% a 70% dos homens, dependendo da análise que a gente faz, os homens morreram mais. Porque igualzinho aqui no Brasil. Bebem mais, fumam mais, são mais expostos, não só às suas atividades laborais de risco do que as mulheres, mas eles são mais sedentários, são arredios ao tratamento, são mais obesos. Então tudo isso, na hora que o organismo está com uma problemática, no caso desse vírus, ele não tem a reserva que a gente fala. O organismo exige um pouco mais dele e ele não tem como se sair dessa, porque ele está inflamado, digamos assim. Então ele sofre as consequências, além do vírus, dessa problemática que ele já vem cultivando ao longo do tempo. Então essa semente que ele mesmo plantou, ele está sendo regada, mas do ponto de vista negativo, porque agora ele não tem como, de uma forma imediata, ter uma reserva para que ele seja, por exemplo, diminuído o tempo de internação hospitalar, desmame de ventilação, porque até musculatura, resposta a medicamentos, etc., infecta mais. Enfim, tem toda uma cascata aí que não vem ao caso a gente está falando aqui. Os homens também são mais estressados do que as mulheres. Os homens, como nós falamos, não tem médicos. Olha que interessante, um estudo da Sociedade Brasileira de Urologia mostrou que 25% dos homens com a idade para se fazer o seu check-up de rotina prostático, que nós vamos falar daqui a pouco, repito, nem falamos de próstata ainda. Estamos dando toda uma abrangência com relação à saúde masculina, mostrando aqui os percalços, o tendão de Aquiles do homem, o seu ponto nevrálgico aqui, aonde ele está sucumbindo, e nem falamos ainda da próstata, que é o que o Novembro Azul só fala. Está errado? Repito, não está errado, mas tem outras problemáticas que merecem ser faladas, merecem ser comentadas, porque essa realidade pode estar do nosso lado. E às vezes a gente está fazendo vistas grossas, pedindo para um homem fazer o seu check-up prostático, mas ele
é sedentário, é obeso, ele está fumando muito, está bebendo muito, está todo dissociado, que a gente fala. Então esse homem, ele merece um cuidado especial. E às vezes, quem que vai dar esse cuidado especial? Você que está aqui do nosso lado agora, porque começa a ter esse entendimento mais macro da situação e pode aí dar um suporte para esse homem do ponto de vista dessa visão global, que é da saúde integral sistêmica ou saúde integral masculina, que assim a gente chama de SIM, saúde integral masculina. Então outro dado interessante os homens, se você oferece o sistema para ele numa campanha, se você orienta, ele tem uma adesão. Porque a resposta é muito simples, porque ele acha que aquele dia ele vai resolver tudo. Não é que está errado. Aquele dia, nessas campanhas, como o médico que faz? Um check-up de glicemia, da pressão arterial, ele já coleta ali o PSA, já passa com o médico especialista. Às vezes essas campanhas tem um dermatologista, tem um cardiologista, tem um urologista. Ele acaba fazendo ali um pool de análise, coisa que ele não fez a vida inteira. Então, por que não a saúde ter um olhar também para os centros específicos para o homem, aonde desde o acolhimento vai ser não aquela visão feminilizada da coisa, aquela visão infantilizada, que é onde a gente falou lá atrás, que é a invisibilidade do homem no sistema de saúde. Né? Isso é ruim, o homem ele não se sente acolhido, ele não se sente pertencido a esse ambiente, então ele não se sente bem, portanto ele não vai. Infelizmente, para cortar essas barreiras é uma grande etapa. Os estudos mostram isso e nós também tivemos um trabalho publicado mais ou menos 7 anos atrás, onde nós provamos de forma científica que o acolhimento, só de ter uma mulher como um atendimento do homem, é uma barreira que faz com que o homem não se abra para ele adentrar ao sistema. Ele mesmo é a barreira, ele não se sente confortável em abrir para essa atendente do gênero feminino para falar, por exemplo, que ele precisa de um médico urologista, por exemplo. Já nos postos de saúde, aonde tinha o acolhimento, quem fazia a ficha dele, marcava a consulta, aonde mostrava-se a presença dos homens, era maior a adesão e o quantitativo de consultas nesse posto de saúde. Nós fizemos um levantamento de 1 ano em 24 postos de saúde da capital aqui em Boa Vista, há um estudo de 7 anos publicado, por sinal. Então, isso mostrando, nós não descobrimos a roda. Os estudos já vinham mostrando isso, nós apenas confirmamos dentro da nossa realidade loco-regional que isso realmente se faz presente no nosso meio. Essa visão de que o homem é um super-herói, de que é um ser infalível, imbatível, se a gente mostrar para ele de que ele não é realmente, ele não sai voando com a capa aí do Batman, nem do Superman, né? Que ele pode ter tal qual os problemas como uma mulher ou com outros homens que estão nas suas cercanias, ele começa a ter um entendimento melhor. Então aqui também vem um outro conceito, que não é a conscientização, mas sim a sensibilização desse homem, o encorajamento, a motivação de que ele tenha uma visão mais amplificada de que isso ele pode, é um processo natural da sua vida, um check-up, para ele sim ter a conscientização de que ele precisa tomar uma ação diante disso agora. Porque não tem como, nas nossas palavras, seja de você que nos ouve aqui, ou até mesmo as minhas palavras como médico, não adianta a gente fazer uma preleção, uma palestra de saúde de homem para 100, 200 pessoas, com o qual a gente já impactou aí mais de 15 mil homens ao longo desses quase 17, 18 anos, anualmente falando sobre saúde masculina ou sobre palestras voltadas para a temática de saúde. Né? Esse é o quantitativo de homens que a gente já atingiu ao longo desse tempo todo, seja nas mídias, repito, rádio, televisão, presencial. Não adianta a gente estar falando se o homem não conscientiza isso, ele tem que ter esse entendimento, ele tem que abstrair essa sabedoria e além da sabedoria ele tem que ter o entendimento. Isso é Provérbios 3,13, né? Feliz do homem que obtém a sabedoria, Feliz do homem que obtém a sabedoria, tem a sabedoria e obtém o entendimento. Então não adianta só eu saber, eu tenho que entender aquilo. Então ele está sabendo que é importante, mas ele não raciocinou isso, ele não materializou isso a nível de consciência. Então ele não vai tomar atitude.
Isso é ruim. Às vezes a atitude que ele vai tomar é lá na frente e às vezes não tem tempo mais suficiente para se fazer algo por ele. Isso é ruim. Ele vai postergando o seu check-up. Isso é que a gente está aqui hoje dando toda essa panorâmica de que o homem hoje ele sucumbe das doenças cardiovasculares, que é o infarto do coração, o derrame cerebral, muito mais do que a próstata. Ele tem acidentes que a gente falou dos traumas, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, os derrames cerebrais, doenças pulmonares, câncer de pulmão, por exemplo. Mas é importante falar do Novembro Azul e de próstata? Indiscutivelmente, deve-se falar sim, mas não é só isso. É o momento em que o homem ele está alerta para o cuidar de si. E por que não, nesse momento, a gente já dar informações extras que convém falar para ele nesse momento que é voltado para a temática masculina. Portanto, não é o mês do câncer de próstata, é o mês da saúde do homem. É assim que a gente tem que ter os olhos. E é assim que eu, particularmente, atuo dentro do meu métier de trabalho como urologista, como docente e também nesses encontros nossos com as redes sociais, nas redes sociais e também nas mídias, repito, rádio, televisão, que a gente está levando esses conceitos, essas informações. Repito a questão do suicídio, e aqui me fez lembrar também, essa semana saiu uma informação interessante, por exemplo, do Vincent van Gogh, né, o holandês que cortou a sua orelha direita, mostrando, falava-se que ele tinha problemas psiquiátricos e tudo mais, internou-se em Saint-Rémy, na França, etc. Mas o que foi detectado agora, através de estudos, que saiu segunda-feira agora, 3 dias atrás? Exatamente que ele era alcoólatra e ele estava numa das crises de abstinência, ele cortou a sua orelha e depois também ele cometeu suicídio. Então o próprio álcool ele substitui a questão calórica do homem e causa todo o impacto na questão do metabolismo corpóreo, levando repercussão hepática, repercussão a nível vascular, repercussão a nível cerebral e inclusive levando aí, a gente fala, os distúrbios, as doenças causadas pelo álcool na desmielinização dos neurônios. Não, muito provavelmente era o que ele tinha, o Vincent van Gogh, segundo os estudos que saiu agora segunda-feira. Então ele teve depressão, ele teve convulsão, ele teve depressão e se suicidou. Exatamente todo o que a evolução do homem que passa por uma angústia, medo, solidão, as suas mazelas da esfera psicoemocional, chegando às vezes ao suicídio. E Van Gogh foi um dos exemplos clássicos desse que a gente está falando, com toda essa problemática da esfera psicoemocional, e ele também tinha um vício, que era o álcool. Isso pouca gente sabe, isso foi agora, voltou à baila essa temática agora segunda-feira, com os estudiosos, salvo engano, os holandeses também, pesquisaram através das suas cartas que ele escrevia para o seu irmão Theo, né? E aí nas entrelinhas viu como é que se ele estava com seus delírios ou não, se estava em traço depressivo, e foi traçando e foi juntando aí as informações e chegou isso que eu estou contando aqui para você agora, de uma forma, eu brinco, saiu do forno, está quentinha essa informação. Então, repito, próstata é importante? Indiscutivelmente, mas não é tudo. Então eu deixei agora para os 10 minutos finais desse nosso encontro de hoje, falar da próstata. Haja visto que esse é o Novembro Azul, então vamos falar aqui durante 10 minutos sobre próstata. Mas olha o quanto de informação muito interessante, acredito eu, que estou aqui compartilhando com você, além próstata. O homem, eu brinco, não tem a cara de próstata, ele sai andando, não. O homem tem sentimento, o homem tem problema de dentição, o homem tem problema na esfera psicoemocional, tem problemas articulares, está com problema de sobrepeso. Hoje nós, brasileiros, somos um dos países que mais tem obesos de forma muito mais rápida no mundo. O crescimento da obesidade está muito rápido e os homens estão ganhando isso. A circunferência abdominal dos homens, só aí já é um parâmetro, a gente explica isso no nosso curso.
né, sobre saúde integral masculina, que eu convido você a visitar depois aí no nosso Instagram, lá na bio, só clica, já cai direto na nossa página, você vai ver todos os informativos com relação a isso. A gente explica o homem a mensurar a sua circunferência abdominal. Existe um cutoff, um número chave que ele tem que ter, porque se esse número ultrapassa 103, por exemplo, centímetros, esse homem já pode ter risco metabólico, já pode ter a impregnação de gordura nas suas vísceras, e isso a gente fala entre aspas, isso fica inflamado, é um homem que está inflamado, é um homem que está doente, e aí tem outros comemorativos que isso pode vir a ter. Então, a próstata por si só é uma glândula que só os homens têm, fica abaixo da bexiga, atrás do pênis, e ela a partir dos 40 anos, ela começa a ter um crescimento natural, fruto do avançar ou do envelhecimento masculino. Só que alguns homens, elas têm, a próstata, ela causa sintomas mais exuberantes do que outros. Por exemplo, quais são os sintomas? O homem acorda várias vezes à noite para urinar, o jato da urina, em vez de ser mais distante, ele é mais curto, o homem tem que fazer força para começar a urinar, ele às vezes urina, mas ele tem a sensação de que ao término parece que ainda sobrou urina na sua bexiga. Ele às vezes tem urgência para urinar e pode ter pequenos escapes na sua roupa íntima. Ou seja, esses são os comemorativos que faz com que o homem pense que ele tem já os seus sintomas prostáticos instalados. Isso pode começar a partir dos 40, 45 anos de idade e assim sucessivamente. E quando que o homem deve fazer o seu check-up? O seu check-up deve começar para aqueles pacientes que a gente fala que são de grupos de risco. Pacientes que já teve história familiar, tem um pai, tem um tio, tem um irmão com câncer de próstata, é afrodescendente, é obeso. Esses que a gente fala que são grupos de risco. Ou já tem acima de 60 anos de idade, também é um grupo de risco. Então esses pacientes, eles têm que fazer o check-up indiscutivelmente. Mas tirando essa idade de 60 anos que eu falei aqui agora, afrodescendentes, obeso ou história na família de câncer, o check-up começa aos 45 anos de idade. Se não se enquadra nisso, os guidelines da Sociedade Americana e Brasileira de Urologia recomenda a partir dos 50 anos de idade. E nós adotamos isso na nossa prática convencional, clínica, cotidiana. A gente orienta dessa forma, porque os estudos balizam isso, então a gente abstrai essas informações dessas grandes sociedades e a gente trabalha em cima disso, porque tem um porquê, evidentemente. Então, como que é feito o check-up desse homem? É feito através do exame, a gente fala de uma anamnese, a gente tira a história do paciente, para saber os antecedentes desse homem, se ele tem na família um membro, se ele come muita proteína animal, como é que é a alimentação dele, se ele está com sobrepeso, é a história. Depois a gente faz uma análise sanguínea, que chama PSA, que é uma proteína, que é dosada na corrente sanguínea desse homem, que vai saber como é que a próstata está com a sua função, se ela está trabalhando mais, trabalhando menos, existem valores específicos desse PSA. Uma outra coisa é depois o toque da próstata, um exame que dura 3, 5 segundos, rápido, que não vai mexer com a virilidade, potência, com a masculinidade, absolutamente nada disso. E isso muito pelo contrário, é importante esse quebra-cabeça. Tudo isso, esses 3 pilares que eu falei aqui, da história, do PSA e do toque, é o início, é o rastreio inicial. Depois, se houver necessidade, faz-se ultrassom. Depois, se for necessário, faz biópsia, faz ressonância, pouco importa. Mas isso fica para um segundo tempo. Então, exames elementares, o homem tem sim tempo para ele investir. Ele tem um tempinho, ele vai no consultório, ele marca. Hoje tem a telemedicina nos ajudando muito aí, né, fazendo tudo às vezes online, mas o exame físico ele é indiscutivelmente, ele não é dispensável, a gente tem que fazer ele, né? Aproveita nesse momento, sabe como que está a questão íntima desse homem, avalia a questão hormonal, como é que está a sua performance. Lembrando, a gente começa a fazer uma análise global desse homem, é a saúde integral masculina que a gente tem que ter cuidado, e é através disso que nesse módulo que a gente fala desse curso, seja do autodiagnóstico, o homem ele começa a ter um entendimento do mapa de autoconhecimento da sua saúde. A gente batizou isso como MAX. Isso é algo autoral nosso,
que ele tem um entendimento e ele mesmo preenche um questionário, uma folha, em menos de 5 minutos ele já tem uma ideia de como que ele está com relação à sua própria saúde. Ele mesmo dá o diagnóstico. Não é que vai substituir um profissional, mas é uma percepção pessoal. Ele está fazendo um descobrimento, ele está se descobrindo como é que está a sua ingestão de água, como é que está a sua questão do estresse, como é que está a sua questão do trabalho. Tem toda uma análise que a gente faz e depois ele já sai com um plano de ação. Ele mesmo faz o plano de ação com 9 tópicos rapidinho, ele elenca uma pessoa. É super interessante, super dinâmico, rápido, e eu tenho aplicado isso nos meus pacientes de consultório, as pessoas que têm adquirido o nosso curso e têm contato com essa ferramenta, inclusive mulheres têm adquirido o curso e dado o feedback para a gente que tem feito com elas mesmo, pouco importa, porque é saúde, não é só de homem. Mas lógico que tem algumas perguntas que são para homens, né? Por exemplo, a potência, libido, ejaculação precoce ou não, ereção. Tudo bem, a mulher não preenche esse quesito, mas ela pode ter um entendimento de outras coisas. E as mulheres mostrando que já estão passando adiante. Isso é muito importante. Por que a gente fez isso? Porque o homem precisa de um entendimento rápido. Às vezes ele não quer ir com um profissional, ou às vezes depois ele já chega triado, ele mesmo fala, ó, estou aqui com esse entendimento, fiz isso, o que eu posso lapidar, o que eu posso otimizar. Isso é muito bom, isso é muito interessante que os homens já estão nos dando esse feedback. Hoje eu apliquei esse Max em 2 pacientes no consultório, foi sensacional, ficaram surpresos do fácil entendimento de que é essa ferramenta e quão poderoso é ao mesmo tempo, porque você começa a ter uma visão que você não tinha antes. A gente fala, as coisas sai daquela opacidade e começa a ver uma luz, essa clareza do entendimento de que você não tinha antes. Isso é importante, porque você tem que ser o autor da sua própria história, você que tem que escrever a sua história. Nós, profissionais de saúde, os familiares, todo mundo quer o seu bem, mas depende de você, a ação vem de você. Você está mudando os conceitos que você tem agora. A gente fala do mindset, a maneira como você está visualizando as coisas, que isso vai passar também para o seu lado da emoção. Você, opa, eu vou mexer comigo aqui, eu vou querer fazer isso. E aí você toma uma ação, né? Então, isso é que é importante. E esse check-up da próstata, portanto, é a partir dos 40 ou 45 anos, depois todos os anos tem que se fazer essa avaliação. Isso não pode pular, por quê? Porque vai aumentando os riscos. Hoje a gente sabe que o câncer de próstata, ele acomete 1 em cada 6 homens, mais do que o câncer de mama, que acomete 1 a cada 8 mulheres. Se hoje nasce uma criança no hospital, ele tem mais ou menos 15% de chance de ter câncer de próstata. Nasceu um garotinho, por exemplo, mas ele só tem 2% de chance de morrer do câncer de próstata, mostrando que o câncer de próstata mata muito pouco. Né? Quando a gente descobre, pode ter tratamento, você pode tem mais de 90% de cura hoje em dia. Olha a palavra que a gente está falando, até forte, mas sim, a gente tem como tratar, pode chegar a cura se pego nos estadiamentos iniciais. E hoje tem uma gama de tratamento de acordo com o estadiamento que você se depara com ele. Então, quem que vai decidir isso, quem vai explicar melhor? O seu médico urologista. Você familiar aqui que nos acompanha, pega os seus exames ou faça os exames, leva para o seu médico, compartilhe com ele e ele vai dar uma panorâmica através de informativos ou exames mais objetivos e mais específicos de como que está a situação da doença para aí sim propor um tratamento. E hoje, repito, os homens morrem menos de câncer de próstata do que 20 anos atrás. Mas os homens hoje estão sucumbindo, como nós falamos, de suicídio, doenças da esfera psicoemocional, traumas, libação alcoólica, drogadição, acidentes cardiovasculares, derrame cerebral, pneumonia, câncer de pulmão, outras coisas que também merecem evidentemente a atenção, mas a gente tem que falar do homem como um todo, não necessariamente de próstata. O câncer de testículo, por exemplo, para nós aqui encerrarmos, acomete aí o indivíduo jovem, em torno aí dos 15, 34 anos de idade. Essa é a idade mais acometida. Hoje nós sabemos que um diagnóstico de câncer de testículo é dado a cada hora e um homem morre por câncer de testículo por dia. É o tumor sólido dentro do corpo humano que é mais factível de cura.
Olha que interessante, está dentro do universo urológico, tem 99% de chance de cura o câncer de testículo. Como que é? Se eu começo a fazer o autoexame, palpo uma região mais endurecida no meu testículo, eu preciso ir ao médico com mais brevidade. Isso não é ensinado para nós. Fala-se muito com relação à mama na mulher. A mulher fazer o autoexame, mas ninguém ensina o homem a fazer o exame da sua mama e nem tampouco o autoexame do seu genital, seja do pênis ou seja do seu testículo. E isso é factível, porque é uma gônada que é superficial, é factível de todo mundo palpar. Isso também a gente fala no nosso curso, as técnicas e tudo mais, como que tem que ser abordado. Por quê? Porque se também a gente pega no estágio inicial, mesmo ele tendo 99% de chance de cura, tudo quanto é pego no começo, você tem mais chance de tratar com mais brevidade e evidentemente com menos sequelas. E a gente sabe também que esses homens jovens, aí como nós falamos, dos 15 aos 34 anos de idade, esses homens aí começando a flor da idade, a gente sabe que 2 em cada 5 homens que têm câncer de testículo, eles vão ter uma baixa dos seus níveis de testosterona. Imagine um jovem com 20 anos com uma baixa testosterona. Então, isso o que vai impactar? A testosterona baixa impacta na ansiedade, depressão, disfunção erétil, pode levar a diabetes, pode levar a altos índices de colesterol e também pressão arterial. Então, imagine que esse homem com essa idade já começa a ter um impacto com relação a isso. Eu não sei se vocês estão me vendo, parece que teve um delay aqui, a gravação parou, mas nós estamos já nos nossos finalmente, tá certo? Era isso que a gente tinha para falar aqui hoje. A gente, portanto, então abordou essas 3 temáticas que foram os princípios lá do início do Novembro Azul: câncer de próstata, câncer de testículo e depressão. A gente pontuou, pincelou e deu toda uma abrangência, uma panorâmica com relação à saúde masculina. Eu espero que você tenha gostado. Comente, entre em contato conosco, nos siga nas redes sociais, visite aí também o nosso curso lá no Instagram e também tem vários vídeos no YouTube. Você que está aqui no YouTube já deve estar vendo, nós temos o PhD Mário Maciel, tem vários vídeos com relação à saúde masculina, performance humana, inteligência emocional. Você que está no Facebook, nos visite aqui também no YouTube. Nós temos aí vários vídeos específicos se você tiver interesse em determinados temas pontuais da urologia, em especial da saúde masculina. Fique à vontade. Ou também nos pergunte nas redes sociais, no Instagram. Vai ser um prazer estar com você. Eu fico por aqui. Eu te desejo o melhor. Grandes coisas estão por vir. Um grande abraço. Até mais. Tchau.